Fala galera, Marcelo Magave passando aqui mais uma vez. Em primeiro lugar, informar a todos que eu estou em direção lá à minha oficina e o Clube de Tiro Instituto 22. Bom galera, chegou o grande dia, né? É o primeiro dia de curso de futuros armeiros. Inclusive estou com os dois futuros armeiros aqui, Pato lá atrás e o Lira aqui do lado. E eles estão indo para lá comigo, né? Eles são de São Paulo, vieram aqui fazer uma visita e fazer o curso comigo. Vão passar essa semana aqui com a gente aqui do Rio. Mas não é sobre isso que eu comecei esse vídeo não, tá? Eu comecei esse vídeo para trazer essa informação para vocês, que a gente vai estar em uma semana de curso lá no clube e na oficina Magave. Mas esse vídeo de hoje é para responder um indagamento de um inscrito aí do canal. Achei muito pertinente o que ele me perguntou. E inclusive eu tô com um cara aqui que melhor do que eu, ele vai conseguir esclarecer isso aí pra vocês, que é o Lira, e tá aqui do meu lado. E eu vou fazer a pergunta pra ele conforme o inscrito do canal me fez. E vou botar o Lira nesse rabo de foguete aí pra ele responder. Depois, no final, eu vou dar a minha opinião. E quando a gente toca num assunto polêmico, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, e cada um segue a sua tese, cada um segue o que acha que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Você fez, tá dando certo, continua. Você fez, tá dando errado, tem que mudar alguma coisa. Então eu sou desse tipo de pensamento. A gente que temos bastante conhecimento a respeito de arma de fogo, não quer dizer que a gente seja dono da verdade. E o que a gente falar tem que ser aquilo, tá? Então cada um tem as suas teorias, as suas práticas, as suas convivências, e cada um tem as suas experiências, tá? Então, Lira, vou virar um pouquinho a câmera aí pra você e vou te fazer a pergunta que o inscrito do canal aqui me fez aqui. Chega um pouquinho pra cá pra tu aparecer aí na tela. Isso, agora ficou bem. A pergunta é o seguinte, Lira. O falecido Mestre Salles, você conheceu, né? O falecido Mestre Salles. Sim. Ele resolvia muitos problemas esquentando o cano, esquentando o extrator, para desempenar, para desembuchar e para tirar um cano, esquentando. E a pergunta do inscrito aí do canal, que se esse calor no cano não destemperaria o aço. E aí, qual seria a tua resposta para essa pergunta? Você concorda com aquela ação que o Mestre Salles fazia de desmontar, aquecia para desmontar ou para desempenar? Ou você acha que o fogo realmente prejudica a arma de fogo? Bom, na minha opinião é o seguinte, né? Se tiver aço mesmo, ele não vai ter como destemperar. Agora, se tiver um produto cimentado, né, que é o processo que se passa, que é só o banho superficial, aquela camada que fica só na... Endurecimento só por fora. Isso, só por fora. Aquele Davi é uma forma feita só uma vez. Tipo, você não tem como você aquecer o material, ele fica maleável e depois você voltar ao mesmo processo. É feito uma única vez. Então, se é aço mesmo, ele não tem por que ele amolecer, né, ficar mole. Agora, no caso da encimentação, sim. No caso dessas armas de hoje, né? Feita hoje, depende as armas, elas tudo utilizam aí o aço 1045. Na sua maioria das vezes, né? O aço 1045, né? Então, são aços maleáveis. Aço de arma de fogo, você não vê uma arma com aço não maleável. Na sua maioria das vezes, eles são maleáveis. O aço mola, né? No caso. Isso, o aço rápido. Isso. A grande pergunta é se isso estragaria a arma ou não estragaria a arma. Negativo. Na tua concepção. Negativo. É igual, não sei se vocês já recuperaram peça de revólver antigo, principalmente Rossi, um Taurus antigo, década de 90, 80 atrás. Se você fazer uma recuperação numa peça daquela, você trabalhar com eletrodo de aço carbono, a solda vai ficar tão dura quanto o material. Você não consegue fazer um acabamento na lima com facilidade, entendeu? O indicado seria utilizar o eletrodo de inox, que não vai pegar a têmpera do aço que você está recuperando.
Então, na minha opinião, não muda nada. Se é aço, é aço. Se você precisasse colocar fogo, colocaria. Isso. E coisa e tal. Outra coisa indicada, você aquecer o material, deixar num lugar que não tome ventilação, porque o vento também acaba dando um choque térmico e temperando o material. Isso aí. Entendeu? Essa é a minha opinião. Show de bola. Bom, galera, essa aí é a opinião do Lira. O Lira é um cara que entende bastante de têmpera. Inclusive, ele já me passou muitas dicas de têmperas. Eu não sou um especialista em têmperas, tá? Então a gente tem que ser realista. Mas eu posso falar aqui pra vocês com certeza que o grande mestre Salles, ele era um especialista em têmperas, tá? Pra quem não conhece, o Salles, ele era um ferreiro, tá? E a função, a atividade armeiro, ela veio através dos ferreiros, tá? É isso mesmo. Então, naquela época, lá atrás, antes do mestre Salles, existia os ferreiros, que é uma atividade muito antiga. E aí se inventaram as armas e precisaram manutenções, consertar e por aí vai. E aí tiveram a ideia de chamar os ferreiros para poder resolver aquele problema que aparecia lá naquela época lá atrás. E os ferreiros eram especialistas em têmperas, tá? O Salles é um descendente de ferreiros, ele era um ferreiro. Então ele conhecia muito bem as têmperas, tá? É muito complexo a gente falar assim, ah, eu concordo, eu não concordo, eu discordo. Cara, tá na mão de um profissional, é o que eu posso falar pra você. Você pegou isso para qualquer segmento. Você pegou o seu equipamento, entregou na mão de um profissional, ele vai fazer de tudo possível para poder restaurar aquele teu equipamento e te entregar funcionando, tá? Se você me perguntar que se o Salles nunca errou, eu vou falar que provavelmente que sim, algumas vezes ele errou. Porque é um ser humano como eu, como você que está assistindo o vídeo, como o Lira, como qualquer um, nós somos sujeitos a erros. Mas nós, trabalhando em cima de um certo assunto todo dia, você pega a habilidade e você sabe até onde você pode chegar aquilo dali. Então tinha muita gente, tem até hoje, que critica a forma que ele utilizava de utilizar o fogo para desempenar alguma peça, ou então até mesmo para tirar uma peça que está colado. Eu vou falar para vocês que alguns tipos, eu não utilizo fogo propriamente, mas eu utilizo sopradores térmicos, que chegam em alta temperatura também e aquece a peça ali que eu quero para poder tirar, porque hoje todos os fabricantes, eles colocam muito a cola nos parafusos dos equipamentos, justamente porque existia uma assistência técnica muito grande com os fabricantes. E quando o equipamento chegava lá na assistência técnica, descobria que o problema era só um parafuso frouxo, que afrouxou. Então eles começaram a colocar essas colas trava-rosca em todo o equipamento. Você que pegar um equipamento novo, você vai ver que ele vem todo colado, tá? Porque a fábrica adotou essa medida, porque ela tinha um gasto tremendo. Ela manda uma transportadora na tua casa, pegar teu equipamento, levar para a fábrica, da fábrica passa na mão do mecânico, aí o mecânico lá, porra, cara, o problema era só um parafuso frouxo. Aí volta aquilo de novo. Então, o que acontecia? Gastava-se um mundo de dinheiro para descobrir que o problema era um parafuso frouxo. Então, as fábricas hoje utilizam trava-rosca em tudo, tá? Praticamente em tudo, em todas as armas. Vocês podem olharem aí o equipamento de vocês, que vocês vão ver que eu tô falando a verdade. Então, para você tirar algum tipo de parafuso para fazer algum serviço, você tem que utilizar o calor, senão você não tira, tá? A grande questão é o seguinte, né? O mestre Salles usava fogo e destemperava o aço. Como eu falei para vocês, ele era um profissional na área de têmperas, tá? Ele trabalhou muito tempo como ferreiro. E não foi só ele, né? Já vem da descendente da família, pai. O avô, pai, então já vem. Então ele tá nesse ramo estava nesse ramo há muito tempo. Então ele sabe muito bem até onde ele pode chegar numa temperatura no aço, aonde ele não prejudique a qualidade do aço, tá bom, galera? Eu não tenho essa habilidade, tá? Eu não sou um especialista em têmperas. Quem é especialista em têmpera aí pode falar melhor do que eu sobre isso. Então a têmpera, ela é muitas das vezes um fator principal para você concluir um serviço, tá? O aquecimento, desculpa, a têmpera não, o aquecimento é um fator principal para você concluir um serviço. Porque se você pegar um cano,
de um revólver, por exemplo, do jeito que ele vem lá da fábrica, e você tirar na marra, você tira, mas você empena o quadro, você estoura tudo, cara. Então se você não der aquele calor ali, infelizmente você corre um risco de você prejudicar todo o seu equipamento, tá bom, galera? Então eu acredito, tá? Eu não posso chegar e falar para vocês que era a forma errada, mas que o falecido Salles, o saudoso Salles, ele tinha habilidade suficiente para aquecer uma arma até o ponto que ele queria que não chegasse ao ponto de têmpera, tá bom? Então, galera, eu espero ter explicado aí a vocês aí. Se ficou alguma dúvida, vocês me chamam aí no comentário, que eu tô aqui para tentar responder da melhor forma possível. E a gente, estamos aqui, não somos donos da verdade, tá bom? Então aqui eu tô aqui para dar minha opinião. Eu faço meus aquecimentos lá em alguma peça que eu quero tirar, mas hoje eu utilizo o soprador térmico, tá? Então o soprador térmico por dois fatores. Ele emite só o calor. O calor ele expande a cola do aço, então você trabalha melhor. O Salles, naquela época do Salles, não tinha muitos sopradores térmicos, então a parada era bruta mesmo, era feito ali na raça. E ele mesmo chegava e até falava, de um tempo para cá, os armeiros estão se extinguindo, está tendo montadores e trocadores de peças, né? E que é a realidade de hoje, porque antigamente você não tinha muito recurso. Hoje com a internet aí, você quebrou um parafuso, então aqui você entra na internet, você acha o parafuso e troca lá no seu equipamento e todo mundo feliz. Antigamente você tinha que fazer aquele parafuso na raça. Então é muito complexo a gente chegar e falar, pô, cara, ó, eu critico o uso de aquecimento. Só que você não consegue ter um bom trabalho se você não aquecer a peça a um ponto de você resolver, tá? Tem um outro assunto muito polêmico também, é sobre o embuchamento. Quando você encontra lá um cano embuchado, e aí tem gente que entra naquela crítica, que foi o que o Lira falou, o que acontece nas têmporas de canos de arma? Existe uma cimentação. A cimentação é um endurecimento por fora, tá? Superficial, né? Superficial. Ela não é de fora para dentro ou de dentro para fora, não. Então ela é superficial, endurecimento, cimentação, que se dá o nome. E aí a galera, umas criticam, ó, eu volto o cano na posição normal, frio, boto na prensa, faço uma matriz e coisa e tal, e volto ele normal. E outras pessoas têm que aquecer, porque o cano ele tá maleável, então você faz menos força, você estressa menos o cano e depois você coisa. Mas isso eu tô falando para vocês, tem que saber o ponto de têmpera, justamente para você não ultrapassar, porque depois que você ultrapassou o ponto de têmpera, você perde o teu material. Então tem que ser um cara que entenda muito de têmpera, para ele chegar numa certa temperatura e ele ver que o cano já está pronto para ele trabalhar, e depois ele deixa esfriar em ambiente, né? Sem ventilação, e justamente ele pega e volta ao normal, como eu já vi casos acontecerem assim, inclusive que eu fiz alguns auxílios de voltar a canos assim. Então, galera, eu queria trazer essa informação para vocês, dar essa ideia aí para vocês, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, é só me chamar aqui nos comentários, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.